Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Hoje, com Minutos com Espiritismo, temos mais uma vez Leandro Paiva nos contando causos de André Luiz. Mais um caso que ele vem trazer para nós. Então, com vocês, Leandro Paiva, é com você. Olá, amigos do canal Onda Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, independente do horário que você está nos acompanhando. É sempre um prazer a sua companhia, a sua participação aqui nos nossos vídeos. E estamos de volta com mais um caso dos livros do André Luiz. Nós já falamos sobre Obreiros da Vida Eterna, o caso do Cavalcante, o Libertação, com o caso do filho do Saldanha, né, que é libertado. E hoje nós vamos falar do livro Ação e Reação. É um livro cheio de histórias com exemplos, né, específicos, muito claros dessa lei de ação e reação. Todos os livros têm bastante exemplos, né? A gente sempre fala de ação e reação, causa e efeito. E esse livro tem muitos exemplos ótimos. E hoje a gente vai falar de um deles especificamente, que está no capítulo 16, que é o caso do Adelino Correia. Quem é Adelino Correia? Eu vou contextualizar para vocês aqui de uma forma resumida, né? Porque esse capítulo tem muito conteúdo, muitos detalhes nessa história, então eu vou procurar resumir para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então, Adelino Correia, ele é descrito como um trabalhador de uma casa espírita, muito dedicado, muito comprometido, que vivencia verdadeiramente tudo que ele acredita, tudo que ele estuda. Ele dedica o tempo dele a ajudar quem mais precisa, ele doa não só o tempo dele, mas ele doa também recursos, né? Ele trabalha, ele ajuda as pessoas com necessidade financeira. Então, ele está sempre trabalhando pelo próximo. E aí a gente vai conhecendo um pouco da história dele, a gente vai pensar, nossa, coitado, né? Porque ele tem um problema de pele muito grave, que é um eczema, né? Que eles descrevem como feridas abertas no corpo. Eu entendo que, pela descrição, é o que a gente conhece como fogo selvagem, né? Que abre feridas na pele e dá uma sensação de queimadura. Então ele tem parte do corpo com esse problema de pele e tem outras coisas que atingem o rosto, a cabeça. Então a gente olha para ele no primeiro momento e fala, nossa, o que será que aconteceu, né? Ele merece isso, um cara tão dedicado? Então, primeira coisa que a gente destaca desse capítulo, né, e da vida no geral, de toda a obra espírita, mas deste livro, especialmente deste capítulo. Não existem coincidências. Não existe acaso, não existe nada fora do lugar, né? A lei divina, ela é perfeita, ela não comete erros, ela não entrega o seu pedido na casa errada. E aí vão me perguntar, mas então existe destino? Não. Não existe um destino pré-determinado. Nós temos o livre-arbítrio, né, de tomar as nossas atitudes, fazer o nosso caminho, só que todas as nossas escolhas têm consequências, inevitavelmente. Então, não existem coincidências. Ele passa por esses problemas de pele, ele tem dificuldades, né, no trabalho ali, financeiras, ele mora com a mãe, tem 3 filhos, ainda ajuda outras pessoas, e a gente vai entender do porquê dessa história toda. Ele, numa encarnação anterior, era filho de um fazendeiro com muitas posses, muito rico, e não tinha filhos. O fazendeiro não tinha filhos. E ele tinha escravos, né? Era na época ainda que a escravidão era permitida, e ele tinha escravos e abusava das escravas e tinha filhos, mas ele vendia as escravas com os filhos para não assumir nada. E uma dessas escravas que ele tinha na época teve um filho, morreu ao dar à luz,
e entregou o filho para ele. E, de uma forma surpreendente até para ele mesmo, ele cuidou desse filho com muito amor. Ele realmente assumiu, deu o nome dele, tornou ele um herdeiro legítimo de toda a fortuna que ele tinha, da fazenda. Eles faziam tudo juntos, caçavam. Ele pagou os melhores estudos possíveis para esse filho ter. E cuidou dele assim com um amor que ele até então ele não tinha demonstrado por ninguém. E aí o pai, né, já com uma certa idade, por volta ali dos 50 anos, decidiu se casar. E que se casou com uma jovem. E o nosso Adelino, né, na época com o nome de Martim, se apaixonou também pela madrasta, ela também se interessou por ele, os dois acabaram tendo um envolvimento. E aí o Martim, né, nessa encarnação, com o conhecimento da madrasta e com o auxílio de 2 capatazes da fazenda, planejou e matou o próprio pai, o fazendeiro, dono de tudo, que reconheceu ele como filho. Ele jogou uma substância inflamável no quarto dele, que estava um pouco doente, e incendiou o local e o pai morreu queimado. Só por essa história a gente já percebe a origem do problema de pele dele com queimação. Ele teve muito remorso depois disso. Depois de desencarnar, ele sofreu muito. Né? O pai estava querendo vingança, então no plano espiritual, o pai, né, desencarnado também fez ele sofrer muito. E ele ficou com isso na cabeça há tanto tempo que ele colocou, né, trouxe para o perispírito essa sensação, esse remorso. Ele materializou isso nessa doença autoimune, que agora encarnado como Adelino, ele tem esse problema de pele, que tem essa queimação, estouram feridas no corpo, por conta dessa situação, de ter incendiado o pai, né, matado o pai dessa forma, e ter carregado esse remorso. E aí hoje ele mora com a mãe, né, ele foi casado, mas a esposa abandonou ele com uma filha, e essa filha é a madrasta dele reencarnada, que agora ele tem que colocá-la no caminho novamente, pelo exemplo, pela conduta moral dele. E ele tem outros 2 filhos que são adotados. Esses 2 filhos são os 2 capatazes que ajudaram ele a matar o pai. E ainda falta um personagem nessa história, né, que vai chegar daqui a pouco. Mas só para a gente ver como a lei divina é perfeita e ela funciona sem fazer ninguém pagar o que não deve. Ninguém paga o que não deve e ninguém recebe o que não merece. Não existem falhas. Por isso que eu disse, não existem coincidências. Né? Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo e tem um propósito. Então, tudo que a gente colhe é só consequência de todas as nossas ações. Então, Deus não castiga ninguém. Não tem um destino, não tem ninguém condenado eternamente. Mas Ele nos dá os meios de corrigir as nossas próprias faltas, os nossos desvios, o que a gente causa a outras pessoas, a gente tem como ressarcir isso. Tanto que o nome do capítulo é Dívida, Débito Aliviado. Por quê? Né? O Adelino ele era para ter um problema muito maior de pele. Era para isso consumir ele de uma forma muito mais grave e ele teria um problema que incapacitaria ele de qualquer coisa. Mas pela dedicação dele no trabalho, no aprendizado, na vivência da doutrina espírita, né, que é o caso, ele é um colaborador de uma casa espírita, então o débito dele foi aliviado por isso, pela dedicação, pelos méritos dele. Né? Antigos adversários que ele tinha, e ainda espiritualmente, né, como obsessores, viram a mudança de comportamento dele, a mudança verdadeira, né? Não era só uma coisa que ele fazia externamente. Ele realmente trouxe para si essa mudança, ele mudou moralmente, ele realmente vive tudo que ele fala, que ele explica, que ele estuda.
Então, por essa mudança, muitos obsessores dele deixaram de ser obsessores e passaram a buscar também uma melhora. Ele inspirou a mudança de antigos adversários espirituais. E o André Luiz está na casa dele, né, do Adelino, o instrutor, o Silas, está contando essa história toda para ele. E no momento que eles estão contando a história, a campainha da porta dele toca. E ele vai atender e alguém deixou lá um bebê na porta. Ele olha para aquele bebê, né, já com 3 filhos em casa, já com uma certa limitação financeira, ajudando outras pessoas. Ele não pensa 2 vezes. Ele abraça esse bebê, ele recolhe, né, pega ele no colo e fala, meu filho, e vai para dentro de casa já adotando praticamente, né, mais um filho para ele. E esse bebê que ele recebe em casa nessa circunstância é o pai dele reencarnado, para ele ter a oportunidade também de mostrar, né, dar um andamento para a vida do pai diferente do que ele deu da última vez, onde ele planejou e executou o assassinato do próprio pai. Então agora ele está tendo a oportunidade de reparar isso. Ele não deu a vida, né, ele não é o pai biológico, mas ele vai proporcionar uma vida diferente, com uma conduta moral diferente, com desafios diferentes. E por isso a gente vê ação e reação, né? Seria justo ele matar o pai e ter algum benefício? Não. Seria justo o pai morrer dessa forma, se vingar e também não ter uma reparação e não poder reparar também o que ele fez, toda essa vingança? Também não. Então, por isso que a justiça de Deus é perfeita. Ela permite que a gente nos corrija, que a gente repare esse tipo de situação. Então agora o Adelino vai poder cuidar do pai, educar, mostrar um outro exemplo totalmente diferente do que aconteceu na última encarnação. E a gente pode fugir disso? Não. A gente pode adiar, porque da lei a gente não consegue fugir. Mas pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões, nós podemos adiar. O livro tem muitos capítulos com nomes bastante sugestivos, como débito aliviado, que é esse, dívida agravada, dívida estacionária. Então, nossas ações interferem nisso. A gente pode adiar, a gente pode deixar para a próxima encarnação, deixar para uma outra oportunidade, só Deus sabe. Mas fugir, ninguém consegue. A gente não tem como fugir da lei porque ela é perfeita, ela é imutável, ela não privilegia ninguém. Nós arcamos com as consequências dos nossos atos e isso é infalível. Não tem como. Então, que a gente possa ter em mente que não existem coincidências, não existe destino, não existe condenação eterna. Deus não nos castiga, como eu disse. O que Ele faz é dar meios, através das oportunidades da reencarnação, para que a gente possa reparar as nossas próprias faltas. Que a gente tenha sempre a confiança, a certeza de que nós somos muito amparados espiritualmente, né? Tem entes queridos, familiares, amigos espirituais que nos auxiliam, mas eles não podem fazer nada no nosso lugar. Nós temos que tomar as atitudes e, boas ou ruins, nós arcaremos com as consequências. Que a gente possa manter sempre isso na nossa mente, aprender com esses exemplos todos que os livros nos trazem e possamos viver cada vez melhor. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Leandro, muito bom, valeu mesmo, aí gostamos muito do caso que você trouxe para nós. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Minutos com o Espiritismo.